Bora, gente, bora para mais um podcast do esporte, podcast de aquecimento, né, para a Copa do Mundo. Pedi desculpas, aliás, né, inicialmente, porque eu falei, pô, vou tentar gravar ao longo da semana, né? Fiquei de falar dessa relação de amor que o Vasco tem com o Juan Pablo Vojvoda, né? O Vasco que é o Vojvoda, né? E já tinha tentado o treinador antes, não conseguiu. Agora com o aporte financeiro, né? Agora como clube empresa da 777, quer o Vojvoda e tem um projeto esportivo ambicioso, né? O grande plano do Vasco é seduzir o Vojvoda com um belíssimo projeto esportivo. Enfim, né, acabei não gravando porque, primeiro, por falta de tempo, né? A gente, pô, correria do dia a dia, e segundo, questão do futuro treinador da seleção brasileira, né? Porque ao longo dessa semana a gente foi bombardeado com algumas notícias, né, em relação a quem será o novo treinador da seleção brasileira, né? E eu falei, pô, eu vou esperar um pouquinho para ver se sai alguma coisa mais quente, né? Então, pô, você espera um dia para ver se sai uma notícia, eu falei, pô, não vou gravar hoje, vamos esperar mais, né? Vamos esperar mais. Sai uma música aqui do celular, foi mal. Aí você espera o segundo dia, não sai nada. Foi, pô. E aí a notícia mais quente que saiu foi do Caio Ribeiro, né? O Caio Ribeiro tinha falado que o Mano Menezes era um dos nomes fortes aí a suceder o Tite e assim, foi uma notícia que causou um certo frenesi, um certo impacto, porque o Caio Ribeiro, ele é um cara que a gente, pô, assim, Caio Ribeiro dá uma informação dessa e a gente leva com muita seriedade, né? Assim, não é todo respeito, né? Mas assim, é diferente, por exemplo, de jornalista, repórter que cobre setorista que fala de mercado da bola, por exemplo, né? E aí, não tô querendo dizer que esses caras não têm credibilidade, mas assim, o mercado da bola é um mercado, são notícias muito voláteis, né? E se trata muito com, cara, assim, ó, falei com um empresário, o empresário falou que houve interesse, só que daí a ter interesse para fechar são coisas diferentes, né? Óbvio que o torcedor ele se empolga, né? Pô, quando um nome forte é citado, pô, o clube está interessado nesse jogador, o torcedor se empolga, mas e aí dizendo de novo, assim, não tô falando que esses profissionais não têm credibilidade, longe disso, mas você trata com uma certa cautela, por quê? Porque eles mesmos falam assim, houve interesse, vai haver conversas agora. Então, assim, é puro, assim, é pura incerteza, né? É pura incerteza. Então, assim, vai dar certo ou se não. Então, você encara, assim, quando a gente ouve, óbvio, de novo, assim, o torcedor encara com uma verdade, se empolga, entra em êxtase, mas a gente, né, que tenta avaliar de uma forma mais menos emocional e mais racional, a gente ouve, pô, legal, assim, seria interessante esse jogador nesse clube. Mas a gente trata assim, não digo com uma certa desconfiança, mas a gente fica com o pé atrás, né? Assim, pô, pode acontecer, pode não acontecer. Agora, quando o Caio Ribeiro, né, fala uma coisa dessa, uma parada dessa, né? Isso, cara, causa um burburinho, né? Como eu citei, causa um frenesi absurdo, porque é um cara que, pô, se o Caio Ribeiro tá falando. E eu acompanho, além do Barolo, eu gosto de acompanhar bastante o Baldaço, né? Curiosamente, dois nomes começados com B. Baldaço, para quem não conhece, internacional, né? Torcedor fanático do Internacional. E ele mesmo falou, cara. Cara, eu estou muito preocupado, porque foi o Caio Ribeiro que falou. Então eu estou muito preocupado com o futuro treinador do Internacional. Porque se o Caio Ribeiro. E aí, depois o Caio Ribeiro jogou panos quentes, tudo. Falou que errou, que não sei o que, mas assim, a notícia já foi lançada. Então o torcedor colorado já tá com. Pô, caraca. Sim, será? O Caio Ribeiro falou. Ele. Depois, obviamente, ele vai, né? Joga panos quentes, porque talvez não imaginasse que essa notícia causasse tanto burburinho como causou. E aí, pô, vai lá, faz um social, né? Porque
o cara que deu a notícia para ele provavelmente foram com a, pô, caraca, né, mano? Você vai falar pro cara da imprensa esportiva. É complicado. E aí, né, deve ser parceiro do Caio Ribeiro e jogou um panos quentes para ninguém ficar numa saia justa, né? Então fez o social dele, faz parte, né? Faz parte do, do jogo, mas a gente, é o que eu falei e vou repetir. A gente encara com um certo nível de seriedade, mesmo o Caio Ribeiro agora negando e tal. Pô, eu acredito que o Mano Menezes hoje é um nome que pode ser sim, tá na mesa, né, da CBF para assumir eventualmente aí reassumir, né, o comando da seleção brasileira após a saída do Tite. É outro nome que a gente sempre fala e que foi falado ao longo da semana, Dorival Júnior, né, o Dorival Júnior. E aí, por que eu tô falando disso? Por causa do planejamento dos clubes, né? Como é que fica? Assim, são dois grandes clubes. E um fez um grande trabalho de recuperação, Mano Menezes, e o Dorival, que, pô, querendo ou não, fez um trabalho de recuperação e ganhou dois grandes títulos. Ganhou dois grandes títulos. E assim, os duas equipes estão nessa incerteza. Pô, será que a seleção vai fazer um convite para os caras? Porque muito provavelmente, se houver o convite, eles vão aceitar. Ninguém é o Muricy Ramalho, entendeu? E aí não é criticar ninguém, não, e nem é o próprio Muricy. É preciso ter muita convicção. Não estou dizendo que os outros não têm convicção, mas, pô, o Muricy Ramalho disse não para a seleção brasileira para assumir como treinador e para fazer parte da comissão técnica do Tite agora. Então, assim, você para pra pensar e fala, cara, quem que diria não, né, pra CBF? E o Tite foi lá e disse não pra CBF, né? É impressionante. O cara duas vezes e... e aí, de novo, querendo dizer que os outros não têm personalidade, cara, assim... O cara assumiu um trabalho e ele vai levar o trabalho dele a sério e de repente para ele não faz sentido a seleção, né? Não faz sentido. Pô, eu gosto do dia a dia, gosto de estar no dia a dia do clube. Agora, por exemplo, ele está no São Paulo, ele sabe que São Paulo está uma draga e ele quer genuinamente ajudar o São Paulo, por isso que não deixaria o São Paulo na mão. É engraçado porque ninguém procura o Muricy quando ele está livre, né? Até porque quando você está livre no mercado, você não está nos holofotes, né? Hoje o Muricy está nos holofotes, mas não diria que está num bom holofote. Porque o trabalho no São Paulo até agora não é muito legal. Mas quando estava livre ninguém fez o convite, né? De repente aceitaria. Enfim, a coisa assim, que a gente fica meio grilado cara, é justamente em relação a planejamento. Porque você pensar o Inter vai jogar Libertadores o ano que vem. Cara, assim, um baita trabalho que fez o Mano Menezes, uma promessa esportiva gigantesca, né, com o trabalho que o Mano fez essa temporada, e o Flamengo, na outra mão, cara, Dorival Júnior, que meio que, pô, a gente pode dizer que recuperou o Flamengo, apesar do Flamengo ter perdido muito rendimento no final da temporada, sofreu bastante nas duas finais, mas ganhou dois grandes títulos, e aí, pô, como é que fica, né? Duas grandes equipes que ficam nessa. Pô, será que vai haver o convite? Será que isso vai acontecer? Será que a gente vai perder o treinador? Porque assim, tem um mês de Copa do Mundo. Um mês de Copa do Mundo. E esse mês é precioso. Esse mês é muito precioso para as equipes irem atrás de treinador, de fazer o planejamento para a próxima temporada e você ficar nessa. Pô, vai esperar até o final da Copa para a CBF anunciar um novo treinador. É complicado. Em relação aos clubes, isso prejudica o planejamento, né? Então, assim, a gente tentei esperar o máximo, né? Que deu para ver se saiu alguma coisa mais quente em relação ao novo treinador da seleção brasileira. Não tem nada concreto, isso muito provavelmente vai ser definido após a Copa do Mundo ou na próxima temporada. E o clube que começar o planejamento, por exemplo, o Flamengo começa com o Dorival, o Inter começa com o Mano e de repente há o convite, eles saem, esses clubes já saem num prejuízo grande, né? A CBF, querendo ou não, vai prejudicar, se de fato for um dos dois nomes, né? A CBF, querendo ou não, vai prejudicar um dos dois. E qualquer outra equipe que de repente, tirando, por exemplo, vamos chamar o Cuca, convidar o Cuca. O Cuca já a gente sabe que não vai ficar
no Atlético Mineiro. Então é outra história. Mas, pô, de repente, pega um treinador que está empregado, é complicado, porque assim, houve esse tempo de planejamento e o planejamento foi pro saco, porque a CBF, cara, assim, não se deu o trabalho, cara, assim, de falar, pô, a gente vai fazer uma proposta pro seu treinador, fique esperto, só não falar nada. Né? É óbvio que é complicado também fazer essa revelação, porque ninguém segura o bico, né? Ninguém consegue segurar uma notícia como essa. Mas enfim, até porque, cara, se vai pro mercado, pô, sei que não vai ficar, eu vou ter que ir pro mercado. Isso vai causar um rebuliço. É impossível manter tudo em segredo, né? Tudo na surdina. Então, por esse lado, a CBF realmente não vai falar nada para também não causar nenhum rebuliço, né? Mas enfim, a equipe que eventualmente, se é que vai haver, se é que um dos dois nomes vão ser convidados, já vai ter um prejuízo muito grande em termos de planejamento para a próxima temporada, né? E em relação a clubes é isso, né? É isso que eu queria falar. Queria falar agora de, cara, aquecimento para a Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo tá chegando, tá logo aí, vai começar no final de semana o primeiro jogo, e eu falei, os horários serão muito ruins, hein? Os horários serão muito ruins, mas a gente vai tentar acompanhar o máximo que dá, cara. A gente vai tentar acompanhar e a gente vai trazendo aqui dia a dia os jogos, como é que foi, quem se saiu bem, quem se decepcionou, né? A gente tá, pô, eu pelo menos tô numa expectativa muito grande. Vou torcer pela seleção, né? O Neymar recentemente falou do favoritismo, né? Além da seleção brasileira, citou algumas outras seleções que ele considera que sejam favoritas. Eu acho que a seleção brasileira está no pacote, né? A seleção é muito forte, o ataque da seleção brasileira é brincadeira, hein? O ataque da seleção brasileira é uma loucura, né? Como diria Casimiro, é uma loucura o ataque da seleção brasileira. Só que assim, só de ataque não vive uma seleção, né? E aí que a gente fica naquela, pô, será que será o bastante, né? Será que será o bastante? Será que será, né? Não sei. A gente vai acompanhar ficar na torcida, a expectativa é boa. O Neymar, por exemplo, ele chega numa ótima condição. Uma ótima condição. Você para pensar, 2014, ele se machucou ao longo da Copa. Ele meio que carregava aquela equipe nas costas, né? Só que ele era bem mais novo. 2018 ele chegou baleado, né? E aí foi realmente muito complicado. Acabou virando meme do Kaikai e tudo mais. Mas ele chegou mal fisicamente, né? Sem ritmo de jogo e tudo mais. Agora não. Agora ele chega num bom momento. Assim, ele chega fisicamente, tecnicamente muito bem. Uma promessa, expectativa, não dá para negar que ela é interessante. Ela é interessante. E se ele conseguir atuar, manter um bom nível de atuação, que, cara, é um craque, né? É um gênio da bola. Agora, se ele conseguir manter o alto nível, ele pode ser um cara que vai desequilibrar. Assim, que, pô, a seleção depende do Neymar. É óbvio que ela depende do Neymar, cara. Assim, se a gente for falar que o Cafu fala isso, para quem não teve vários, quando o aniversário aí dos 20 anos do Penta, né? Vários podcasts convidaram o Cafu e o Cafu sempre falou isso, cara. Assim, a gente sabia que se a gente jogasse pro Rivaldo e pro Ronaldo, a gente ia ser campeão. Então, assim, pô, todo mundo tem que fazer um esforço a mais, sabe? De, pô, o cara vai pro ataque, ele não vai voltar pra recompor. Então a gente vai ter que fazer essa cobertura, a gente vai ter que. Mas se a gente jogar pros caras, a gente leva a Copa. E, pô, não tem mistério, cara. E ele citou vários outros exemplos. Cara, se, pô, Copa tal. Ah, mas por que não funcionou em 98? Por que não funcionou em 2000 2006? Cara, assim, são outros contextos. Né? Então, tem outras seleções que também jogam para os seus craques, né? Tem outras seleções que também jogam para os seus craques. Se a seleção brasileira jogar para o Neymar, assim, o Neymar vai desequilibrar muito. Isso é fato. Agora, como é que ele vai estar, né? Porque é o que eu falei, pô, 2014 ele jogou demais aquela Copa. Ele carregava aquela seleção, mas ele era mais novo, né? Ele era mais novo. E agora, 8 anos mais velho, como é que tá, né? Tem
vai ter a parte do drible, a parte da velocidade. É óbvio que um pouco se perde, mas tem a experiência, né? O ritmo de jogo, a visão de jogo, né? A experiência de ter jogado tantos anos na Europa. Então são coisas e coisas que entram na balança e coisas que podem fazer diferença pô, eu vou ficar na torcida. Vou ficar na torcida. Eu, neste momento, eu citei isso antes, tá? Citei isso antes. Neste momento, eu não vejo a seleção brasileira com, com perfil de uma seleção campeã, né? Porque eu sempre falo aqui, a questão técnica. Pô, eu abri falando de seleção brasileira que o ataque da seleção é uma loucura, né? É uma barbaridade, cara. Chega a ser obsceno o ataque da seleção brasileira, mas eu não vejo na seleção brasileira aquele perfil meio família, sabe? Assim, é um negócio meio manjado e tem gente que não gosta. Acha que é besteira, né? Fala, pô, fica meio que querendo romantizar o negócio. Não é isso. Isso faz parte, cara. Essa questão da vaidade, ela, ela faz muita parte. E assim, isso às vezes conta muito mais que conta muito mais, não. Isso ajuda, obviamente, mas questão técnica, né? A questão técnica ajuda demais, mas a questão, pô, sem dizer que eu tava falando, né? A questão família, né? Essa questão de grupo, essa questão pesa muito, né? É um fator que costuma pesar nas seleções. E eu, pô, citei, pô, a seleção alemã de 2014, a seleção francesa, você via que tinha uma vibe boa, apesar de agora a vibe da seleção francesa tem desfalques também, mas a vibe da seleção francesa é muito ruim, né? Em questão de vaidade e tudo mais, mas em 2018 era uma vibe muito boa. Como era a vibe da própria Croácia, mas aí, pô, de vibe pra vibe, o time que tem mais jogador ganhou, né? Aí não é só, pô, chega na final, duas equipes que tem uma vibe boa, vai ganhar a melhor equipe. Por isso que eu falo, pô, é legal ter um baita time, ter um baita elenco, é legal. Isso vai fazer diferença. Agora, a questão grupo também conta muito, né? A questão grupo também conta muito. Então, assim, se de repente o Brasil crescer ao longo da Copa, ficar com essa coisa de grupo muito forte, e de repente pega uma outra seleção que também tem um aspecto de grupo muito forte, a seleção brasileira muito provavelmente vai sobressair, porque tecnicamente é melhor, né? Agora isso pesa muito também. Pô, de repente, até na própria, no próprio calor do jogo, né? Porque assim, às vezes quando os caras estão jogando por jogar, pô, estamos jogando, mas, cara, você vê que os caras não se entregam um pro outro, tá ligado? E aí ao longo do jogo, pô, toma um gol, você não sente firmeza, sabe? Você não sente firmeza. Foi meio que assim em 2018, próprio 2014, cara. Você sente que não tem aquela parada de, pô, vou me sacrificar, tá ligado? E, assim, óbvio que os caras jogam pro outro, mas não é aquela. Não é aquele componente a mais, né? Se é que eu posso dizer assim. Não quero ser leviano aqui também, mas faltou um pouquinho. Assim, faltou um pouquinho isso nas últimas Copas, né? E você sentir que, pô, o cara realmente tá jogando pro outro, ele tá deixando tudo. E quando toma um gol, pô, você vê 2002. Quando, assim, pô, vou entregar a minha idade, mas eu vi a Copa de 2002 e lembro muito bem. Pô, aquele Brasil e Inglaterra foi doideira, cara. Pô, quando o Brasil toma o gol, eu era criança ainda, né? Eu falei, pô, acabou, né? Tamo fora. Tamo fora. Fiquei até desanimado. E aí você vê a atitude dos jogadores dentro de campo, você vê como vai mudando o perfil do jogo. O Brasil faz um gol. Quando o Brasil faz o gol, fala, pô, agora estamos dentro de novo. Vamos passar, velho. Vamos passar. E muita gente fala assim, pô, o jogo. Muita gente não. Os próprios jogadores falam isso. Os próprios jogadores falam isso. O jogo contra a Bélgica foi o jogo mais difícil. Mas pro torcedor, o mais difícil foi o jogo contra a Inglaterra. Porque sai atrás, né? Sai aquela matada de coxa do Lúcio, né? Foi uma doideira, mano. Eu lembro que eu xinguei muito o Lúcio. Injusto, né? Foi injusto. Mas, pô, no calor do momento, torcedor passional e tudo mais. Pô, e lá tinha um aspecto de grupo muito forte, cara. Nessa seleção tinha um aspecto de grupo muito forte. Por isso que eu falei, na hora que os caras fazem o gol do empate, aí você fala, pô, agora acabou, cara. Agora nós estamos na final. E quando chegou na final, e aí existia aquela preocupação com
a Alemanha e tudo mais, né? A Alemanha do Oliver Kahn, mas pô, quando chegou na final você via que o grupo tava muito sólido, né, cara? O grupo, tecnicamente, era um baita time, mas o grupo tava muito forte, assim, em termos de aspecto de grupo, né? Então, cara, pô, eu acho que falta um pouco disso nessa seleção atual, mas ao longo da Copa, normalmente isso costuma se desenvolver ao longo da Copa, né? Isso não é antes da Copa. Isso costuma se desenvolver antes. E. Não, isso costuma se desenvolver antes, não. Isso costuma se desenvolver. Isso não se desenvolve antes, né? Isso costuma desenvolver ao longo da Copa. Então, eu imagino que isso deva acontecer e espero que isso aconteça, porque a equipe é muito jovem, você sente que, pô, existe um potencial muito grande de se formar um grupo muito forte, cara. Existe um potencial gigantesco, mas eu ainda não sinto isso, tá? Às vezes pode até ter já. Se você perguntar pro cara, pô, o cara tá maluco, pô. A gente é maior parte, aqui a gente é maior brother aqui, a gente é família. Mas eu ainda não sinto isso vendo essa seleção. Jogando, pô, você vê vídeo de treinamento, eu ainda não sinto isso. Eu acho que ainda falta um pouquinho. Mas eu acho que pode chegar. Tem potencial para isso. Né? Eu não sinto, por exemplo, que tem vaidade, por exemplo. Né? Eu não sinto que tem vaidade. Eu acho que é um grupo bacana, interessante. Você sente uma vibe legal, mas ainda não é um grupo que você olha e fala, pô, é um grupo campeão. Eu acho que tem um potencial gigantesco para ser um grupo campeão. Mas isso vai se desenvolver ao longo da Copa e ao longo dos jogos a gente vai ver. E é isso, já falei demais. Vamos acompanhar mais uma vez, né? Fazer o convite para vocês. Quem puder, né? Não só ver. Pô, que tem gente que só vê o jogo da seleção brasileira. E tem gente que só vai pela festa, né? Vamos ser sinceros. Existem vários perfis de torcedor, né? Tem gente que vai só pela festa. Tem gente que vai só pelo romance, né? Vamos ser sinceros. Tem gente que vai para ver jogo da seleção na perspectiva de encontrar um romance, né? Eu já conheço muitas pessoas assim. Eu tô falando a verdade. Tem gente pô, que acompanha esporte normalmente, pô, vamos lá, vamos ver o jogo, vamos comemorar. Mas tem gente que vai pro jogo desde o primeiro minuto, só tá interessado, né, no date, né? Não tá interessado na seleção em si. Mas pra você que vai, pô, você que vai pelo date também, cara. Não perde a sua chance. É uma oportunidade única, né? É uma oportunidade única. Depois vai rolar aí notícias de casais e que se formaram ao longo dessa Copa do Mundo, né? Então não perca a sua chance. Você pode estar nessa reportagem aí no futuro. Então, se você vai pelo date, vá pelo date. Agora, se você vai pelo esporte, né? Acompanhe o esporte, mas é aquilo que eu falei. Não assista apenas os jogos da seleção brasileira, porque isso vai te limitar. Você fala, pô, e a seleção brasileira faz um baita jogo e vai falar, pô, nós vamos ganhar a Copa, né? Assiste o jogo das outras seleções, é legal também, pô, é mó barato, né? Mas você, pô, vai ter jogo que vai ser uma chatice, né? Tem um jogo que vai ser um sofrimento. Com todo respeito, tá? Com todo respeito. Catar e Equador, não tô esperando muita coisa não, tá? Não tô, não tô esperando um jogo tecnicamente brilhante. Mas vai ter jogo que vai ser mais ou menos, mas vai ser uma grande festa, vai ser legal. Tipo, Catar e Equador vai ser da hora justamente por causa da festa, né? Equipe da casa. Se bem que muitos muitos catarianos, não sei se nem se a pronúncia é correta, muitos catarianos não sei nem se vão conseguir, né? A menos que o governo dê dinheiro, né? Dê ingresso, né? Sei lá. Mas a gente fica nessa expectativa aí mesmo que sejam seleções tecnicamente assim, não sejam brilhantes, não tenham jogadores nível Messi, Cristiano Ronaldo, é sempre um barato assistir, né? Então por isso que eu falei, acompanhe, porque às vezes é legal você ver como uma seleção evoluiu. Por exemplo, para quem acompanhou a Croácia na última Copa, pô, foi legal pra caraca ver a evolução da Croácia ao longo da competição. Como a equipe chegou meio que como azarona. Pô, é uma seleção forte. A gente fala, pô, é uma seleção forte. Mas, pô, ninguém fala, pô, a Croácia vai chegar na final. Né? E aí você vê como. E aí por isso que eu falei a questão do aspecto de grupo. O que foi crescendo muito na Croácia foi o aspecto de grupo. Você via isso nos jogadores, né?
Cara, era impressionante, assim, a garra que os quantos caras se matavam um pelo outro. Então, aspecto de grupo muito forte, cara. Muito forte. Então, por isso que é legal de ver também, assim, às vezes é uma seleção que você cara, pegar, por exemplo, não vou pegar a seleção do grupo do Brasil, né? Senão o torcedor vai ficar maluco, vai falar que eu tô zicando, mas sei lá. Pega uma Inglaterra. A Inglaterra hoje não é uma seleção, é seleção forte, tem nomes individuais muito interessantes, mas a Inglaterra ao longo dos últimos anos sempre foi muito falada, né? Sempre colocaram muita hype na Inglaterra, né? Cara, seleção mais cara, jogador de Premier League e tudo mais. Hoje já é uma seleção que, pô, a galera não fala muito. Até por ter perdido a Euro para a Itália, né? Na própria casa, enfim. Assim, a galera olha para a Inglaterra, pô, é uma seleção forte, mas não é uma seleção que vai ganhar. Sabe? A galera olha, não digo que olha com desdém, mas olha com, assim, com um certo ar de, pô, não vai dar para Inglaterra. Inglaterra a gente sabe como é que é, né? E de repente os caras crescem na competição, a questão de grupo cresce muito, e os caras de repente, pô, você olha, tá na final. Entendeu? Então essa, pô, é legal, esse é um dos coisas legais de ver. Então, vou repetir. Se você vai só pelo romance, continue aí pro romance. Quem sou eu para dizer o contrário, né? Vai que você encontra o amor de sua vida, né? Então, para quem for pro Catar, inclusive, muitas nacionalidades estarão por lá. Pode ser a sua chance de encontrar o amor a sua cara metade de outro país, por que não, né? Às vezes a sua cara metade não está no Brasil, está em outro país. E para quem for lá, aproveite a oportunidade. Para quem for no bar acompanhar, aproveite a oportunidade também. Mas para quem for ver os jogos, aproveite a oportunidade de acompanhar um bom futebol. E às vezes nem um bom futebol, mas a festa e aquilo que eu falei, de acompanhar uma seleção evoluindo ao longo da competição e você olhar, caraca, como evoluiu, né? Como cresceu essa seleção. Enfim, gente, eu já falei que ia terminar, né? Acabei me delongando mais um pouco, agora sim eu encerro. A gente tá contando as horas, a contagem regressiva já começou e repito, não vai dar para acompanhar tudo, mas o que der a gente vai voltando, a gente vai vendo os melhores momentos e a gente vai voltando, a gente vai trazendo o podcast para vocês, tá certo? Gente, valeu demais. Forte abraço para todo mundo. Boa Copa do Mundo, aproveite todas as oportunidades. Se você é fã do esporte, vai aproveitar o esporte. Se você é fã de um romance, aproveite porque o seu conto de fadas pode estar lá. Então é isso. Valeu demais. Agora eu me despeço. Boa semana para todo mundo. Boa Copa a todos. E até a próxima, gente. Tchau.